Olá, bem-vindo à nossa quadrilogia sobre reversão de tendências políticas e econômicas no curto e no médio prazo. Observando o comportamento de alguns países nas últimas décadas, nós percebemos que tem alguns que tinham uma situação bem desfavorável na década de 50, 60 e hoje são expoentes mundiais. Enquanto outros, que eram bastante promissores nessa época, hoje estão em completo declínio. Por que isso acontece? Por conta disso, estamos fazendo essa quadrilogia analisando pares de países que tiveram esses comportamentos díspares nesse curto espaço de tempo. Serão 4 vídeos ao todo. Falaremos das Coreias, Coreia do Norte, Coreia do Sul, falaremos a respeito do Catar e da Venezuela e também a respeito do Canadá e a Argentina. Vamos analisar cada um desses pares e depois fazermos a nossa conclusão, o nosso fechamento. Vamos acompanhar, então, o primeiro par, que é o da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, através de um mapa mental. Temos aqui um panorama geral, mas vamos entender o que aconteceu muito resumidamente. Sabemos que durante os anos de 1950 até 1953, houve a Guerra das Coreias, que era uma península e foi desmembrada em Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte, na década de 1950, era um país bastante promissor, porque tinha grande capacidade de exportação, principalmente de recursos naturais. Ela seguia a política da União Soviética na época, que tinha um modelo econômico mais planejado e centralizado. Porém, tinha muitas riquezas naturais, como o carvão, o minério de ferro, o cobre, o ouro e a prata. Porém, duas circunstâncias mudaram um pouco seu panorama. Do ponto de vista externo, na década de 1980, nós nos deparamos com o choque do petróleo e também com o colapso da União Soviética mais para o final da década. E durante a década de 90, tivemos 2 anos de inundações e 1 ano de seca contínua, comprometendo totalmente a agricultura e a extração de vários recursos naturais. A partir daí, o país, então, começa a obter a sua renda através de mísseis de pequeno e médio alcance e também se volta para o narcotráfico. Bom, desnecessário dizer que foi acumulando déficits comerciais ao longo dos anos e hoje é totalmente dependente da China para suas transações comerciais, porque perdeu todos os demais parceiros. Conta hoje com um PIB de 15 milhões de euros aproximadamente. E a Coreia do Sul? Após a guerra, nós percebemos que, politicamente, a Coreia do Sul tem apoio político dos Estados Unidos, lembrando que a Guerra das Coreias também foi aí o precursor da Guerra Fria. Na época, ou seja, na década de 50, 40% da população vivia numa situação de pobreza extrema e havia também muita corrupção no país. E para piorar ou agravar a situação, também não havia recursos naturais por lá. Porém, em 1961, o general Park Chung-hee deu um golpe de Estado e adotou um regime militar que, de alguma forma, também deu uma certa estabilidade para o país. Então, desenvolveu políticas de industrialização voltadas para a exportação. Por essa ocasião, surgiram também os chaebus, que
que era um grupo de famílias responsáveis pela industrialização e distribuição de produtos. Esses grupos cresceram tanto que chegaram a atingir quase 50% do PIB. No início da década de 1980, assume Jun Do-hwan, que adota um regime mais liberal no país, até para contrapor a esse monopólio que os chaebus exerciam. E realmente conseguiu uma fase de grande prosperidade, sendo que atualmente o PIB do país é de 1 bilhão e 430 milhões de euros. Se compararmos com a da Coreia do Norte, veremos aí um grande contraste. Então, olha só que interessante, uma península que foi desmembrada em dois países, a do norte, então, com um modelo econômico mais centralizado e posteriormente ditatorial, e a do sul mais liberal, um pouco mais aberta, que tomaram caminhos totalmente diferentes no contexto mundial. Bem, no próximo vídeo vamos ver então a dobradinha Catar e Venezuela, cujo ponto em comum é a abundância de recursos naturais energéticos. Até lá!